Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal AS Concurseiro. Hoje vamos tratar aí da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Vamos dar uma boa passada na lei, pegando os principais artigos, os principais pontos, para você aí que está se preparando para algum concurso que tenha esta lei aí. Vem comigo aí e vamos debater aí os principais artigos, tá? Para quem não me conhece aí, meu nome é Adriano Alves. Meu Instagram aí é AS Concurseiro, segue lá, bastante conteúdo aí. Se você gostar do vídeo aí, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para quando eu tiver mais vídeos aí, você ser avisado aí, tá, pessoal? Compartilha também. Vamos fazer esse canal aí crescer. Vamos aqui falar Lei Maria da Penha. Vamos já para o artigo 1º aí da lei, tá? Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção a mulheres em situações de violência doméstica e familiar. Aí o artigo 2º, toda mulher independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidade para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. São asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Isso aqui nada mais é que os princípios básicos ali, né, de todo cidadão lá, os direitos fundamentais aí, tá? Vamos seguir aí. O parágrafo 1º fala que o poder público desenvolverá políticas que visem a garantir os direitos humanos da mulher no âmbito de suas relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade e opressão, tá? O poder público aí que desenvolverá essas políticas aí. Hoje a gente temos aí o Agosto Lilás, né? Que é o mês de conscientização aí de proteção à mulher, tá? Cabe à família, à sociedade e ao poder público, tá? Cuidar aí. Geralmente, questão de prova aí fala que é o poder público. Cabe a ele criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, né? Que são aqueles direitos fundamentais lá. Na interpretação dessa lei são considerados fins sociais, a que ela se destina especialmente às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aí falamos do Agosto Lilás, né? Tem o canal 180 aí, quando a gente vê qualquer situação a gente pode ligar. O artigo 5º, né? Artigo importante aí para a questão de prova. Para efeito desta lei, configura a violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero, né, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial, tá, pessoal? Importante esse artigo 5º aí, que ele segue aí com seus incisos, né, que fala de cada um dessa violência que é no âmbito da unidade doméstica. Compreendida como espaço de convívio permanente, ó, palavra-chave é convívio permanente com ou sem vínculo familiar é a unidade doméstica, tá? Inclusive os esporadicamente agregadas, tá? Falamos aqui, quando se fala disso, a gente pode falar aí de república, né? De estudantes aí, que é um convívio de pessoas sem vínculo familiar, né? Os estudantes ali. Um local de trabalho, a gente pode falar também. Falamos aqui âmbito da família,
falamos aqui de família natural, né? Compreendida como uma comunidade formada de por indivíduos que são se consideram aparentados, né? Unidos por laços naturais, por afinidade, né? Aqui vamos falar aqui de padrasto, né? Ou por vontade expressa, né? Que um amigo que mora há muitos anos na família, né? Que é considerado aí por vontade expressa como da família, né? Qualquer relação íntima de afeto, aqui a gente consegue identificar aí o ex-namorado, né? Um exemplo bem claro aí, o ex-namorado, o ex-marido, né? O ex-marido não, porque ele convivia, né? Aqui tenha convivido com a ofendida ou não, né? Independentemente de coabitação, né? Aqui a gente só podemos falar aqui de ex-namorado, tá? Vamos seguindo aqui. O parágrafo único, as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem, né, de orientação sexual, né? Aqui a gente pode ter em mente aqui que aquela relação de mulher, né, com outra mulher, né, ela se encaixa exatamente aqui, nesse parágrafo único aqui, tá, pessoal? Aquela relação homoafetiva, né? Então, independente de orientação sexual, não é só o homem contra a mulher, tá? Pode ser mulher contra outra mulher. Existem algumas jurisprudências em relação ao transexual, né? Mas não é... Isso aí podemos falar uma outra hora aí, que não está massificado ainda essa questão, tá? O artigo 6º, a violência doméstica mulher contra a mulher, constitui uma das formas de violência de direitos humanos, né? Tá lá na DUDH, tá? Tá expresso lá também, que constitui forma de violação de direitos humanos aí, qualquer atentado contra a mulher, tá? Seguindo aí, questão La Salle 2022. Para efeito desta lei, a 11.340/2006 configura a violência doméstica familiar qualquer ação ou omissão. Vou voltar aqui. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, né, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, sim, a gente acabou de ver ali, psicológico e dano moral, e dano patrimonial, né. Marca a alternativa correta, cuidar aí quando é correto ou é incorreto, tá? Somente a 1, 2 e 3, né, que é a nossa resposta, gabarito letra D. Vamos seguir aí, desculpa aí, pessoal. Equipamento novo aí, a gente vai aprendendo, tá? Desculpa aí algumas falhas durante o vídeo aí. Vamos seguir, tá? Artigo 7º aí, artigo importantíssimo aí para alguma questão de prova. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, né? A violência física, né? É qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, né? A violência psicológica, né? A palavra-chave aí é conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração ou limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, tá? A redação dada aí pela Lei 13.772 de 2018, tá? Isso aqui é a relação aí do aquele marido que ridiculariza, né? Humilha a mulher aí, você é muito gorda, você é muito magra, você é feia, esse tipo de situação aí. Ou aquele marido lá que não deixa a mulher sair de casa, né? Aqui com isolamento. Ou ele persegue sempre lá, a mulher tá na academia, a mulher foi no mercado, o marido vai atrás, né? Pra ver se tá tudo certo lá, segundo ele, né? Tudo isso aqui é uma forma de violência psicológica, tá?
Tomar cuidado aí. Vamos seguir. A violência sexual, né? Entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação não desejada, tá, pessoal? A relação sexual, ela tem que ser não desejada, tá? Para ser uma violência sexual. Questãozinha que já caiu em prova aqui, tá? Colocou aí como uma relação sexual desejada, tá? Aí era a opção errada aí. Mediante intimidação, ameaça, coação do uso da força, que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo sua sexualidade, quem peça a usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, tá? Questão de prova aqui também, questão de prova muito recorrente aí, já cobrada aí. Force ao matrimônio e dava qualquer outra situação de violência, é violência sexual, tá? Forçar o matrimônio aí. Que impeça a gravidez, o aborto, a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos, tá? Aquele marido que força a mulher a tomar anticoncepcional para não engravidar, também aí é uma violação sexual. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduto que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bem valores, direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades, né? Retenção de documento, né? O marido pega a carteira de trabalho para a mulher não trabalhar. Pega também seu dinheiro, né? Bem valores, incluindo destinados a satisfazer suas necessidades básicas, né? Que é uma maquiagem, por exemplo, né? Para a mulher não ficar mais bonita, né? Isso aqui tudo é uma violência patrimonial, tá? A violência moral, que é aquela conduta que constitui calúnia, difamação ou injúria. Vamos seguir aí. Aí uma questãozinha aí. De acordo com a Lei 11.340/2006, sobre as formas de violência doméstica contra a mulher, a violência entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade e saúde corporal da mulher é classificada como violência. Quando fala de integridade e saúde corporal, a gente fala de violência física, né, pessoal? Violência psicológica aí a gente já falou, não é nem a sexual, nem a patrimonial e nem a moral. Gabarito aí, letra A. Questão aí que despenca em prova aí, quando fala aí de um aspecto ali das formas de violência. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, né? E no Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas de políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. O juiz, tá, determinará por prazo certo, tá? Tomar cuidado aí que já colocaram aí por prazo incerto, tá errado, tá? Quando falar incerto, tá errado, é o prazo certo. A inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas assistenciais, né? Quando a mulher precisar de algum recurso aí, o juiz determinará pelo um prazo certo ali, até que ela se mantenha, né? A esses programas assistenciais de governo federal, estadual e municipal, tá? Tomar cuidado aí que o municipal também. O juiz assegurar a mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar sua identidade física e psicológica, tá? Acesso prioritário quando servidora pública, tá? Esse inciso primeiro aqui é viso bom aqui, ou se ela for um acesso prioritário, é só quando ela for servidora pública, integrante da administração direta ou indireta, tá? Se ela tiver um cargo, um emprego público ali também, né? Na administração indireta também abrange esse inciso primeiro. Manutenção do vínculo trabalhista, aqui a gente fala de todos os trabalhadores, né? Independente se for servidor ou não. Quando necessário, o afastamento do local, né? Aquela vítima ela não pode ir para o trabalho porque o marido sabe que ela, onde ela trabalha, então terá uma manutenção do vínculo trabalhista. Isso aqui é o juiz, tá? Que determina, tá? O juiz determina aí o vínculo
por até 6 meses, tá? Tomar cuidado aí nesse prazo, que é bem cobrado em prova aí. 6 meses é o prazo aí. O juiz vai encaminhar a assistência judiciária, né? Quando for o caso, inclusive para eventual juizamento de ação de separação judicial, divórcio, anulação do casamento ou dissolução da união estável, incluída aí pela Lei 13.894/2019, né? A alteração legislativa aí é importante a gente guardar esse inciso 13 aqui, tá? Não tinha isso. Era em processos distintos aí, agora pode ser feito aí em um único processo aí. Essa assistência judiciária aí para a separação, né? O acesso à mulher em situação de violência doméstica familiar compreende acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo o serviço de contracepção de emergência, né? Aí o marido tem um histórico aí e comete uma violência sexual, né? A mulher aí pode ter uma assistência contra contracepção de emergência e profilaxia de doença sexualmente transmissível, tá? Aqueles remédios aí anti-AIDS. Vamos seguir aí. Parágrafo 4º. Aquele que por ação ou omissão aí causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral patrimonial, a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, tá? Inclusive ressarcir o SUS, tá? Importante aí, aquele cidadão lá que encheu a mulher de pancada lá e ela foi pro hospital, seja público ou particular, quem vai ressarcir lá todos os gastos com ela é o agressor, tá? Mediante aí uma tabela SUS, aí, os custos relativos ao serviço de saúde prestado para total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica familiar. Recolhidos os recursos ao Fundo de Saúde do ente federado, né? A mulher foi para um hospital público municipal, esse recurso aí vai para a entidade aí do município. Se ela for para um recurso daqueles hospitais federais, né? Esse recurso aí vai para a entidade aí da União. Aí também alteração legislativa, tá? Lei 13.871/2019 aí. Boa questão de prova aí. Tomar cuidado, tá? Esse artigo 5º aqui é muito importante. Ele fala aqui sobre aquele dispositivo ali que é chamado botão do pânico, né? Importante aí também, alteração legislativa aí, que o dispositivo de segurança destinado ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizado para monitoramento das vítimas, tá? Não é monitoramento do agressor, tá? Aqui é o monitoramento da vítima, não é a tornozeleira eletrônica, não. Aqui é o botão de pânico, né? Muitos estados aí estão aderindo a esse novo sistema aí que protege muito aí a mulher aí. Aquele cidadão lá que está impedido de chegar perto da mulher, né? Ela pode acessar aí esses dispositivos de segurança aí, que vai direto lá para a central de monitoramento da polícia, né? Ou qualquer outra instituição de segurança lá, para proteger a mulher, tá? É muito usado aí em alguns estados já, né? O parágrafo 6º, né? Fala aí que todo aquele ressarcimento aí que o agressor tem que fazer, ele não poderá imporar ônus, né, de qualquer natureza ao patrimônio da mulher, né? Aí o guerreiro vai lá e enche a mulher de pancada e utiliza lá de uma conta conjunta ou vende algum bem que seja dos dois ali para pagar, né? Isso não pode, né? E nem é atenuante, né? Ou seja, a possibilidade de substituição de pena aplicada, né? Agora o guerreiro vai lá e ainda ele vai ter atenuante por pagar o ressarcimento, né? Não pode, né? Alteração legislativa também, tá? A mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para matricular suas dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, tá? Ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação de documentos comprobatórios de registro de ocorrência policial ou do processo da violência doméstica, né? Aqui, a mulher que está em situação dessa, ela pode
ela vai para outra casa, né? Seja de familiares, seja de amigos, e para não prejudicar ali a escola dos filhos, né? Ela tem prioridade, tá? Vocês vão ver mais para frente lá que o juiz determina que, independentemente de ter vaga ou não, né? A escola tem o dever de conseguir a vaga aí para esses menores, tá? Educação básica, tá? Mais próximo do seu domicílio. Alteração legislativa também em 2019. Houve muitas mudanças aí na lei nesse período aí de 2018, 2019, 2020, né? Serão sigilosos os dados ofendidos desses dependentes matriculados ou transferidos, tá? E o acesso à informação será reservada ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público. Questão 13 aí, questão Assali também, 2022. De acordo com a Lei 11.340, marque a alternativa... Marque a alternativa correta, tá? Cuidar aí. O correto quando é incorreto, tá? É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar ao atendimento policial, pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores obrigatoriamente do sexo feminino, previamente capacitado. Aqui, a opção aqui é preferencialmente, tá, pessoal? A canetinha tá... Aumente. Tá? Tomar cuidado aí que é preferencialmente, não obrigatoriamente do sexo feminino, tá? Uma delegacia lá que só tem policiais homens, né? Não vão atender a vítima por não ter uma mulher, não, né? É direito da mulher, é familiar no regime policial, especializado, interrupto e prestado por servidores, é preferencialmente, tá? Então aqui a opção A tá errada. O juiz assegurar à mulher em situação de violência doméstica com a mulher para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta, tá? Aqui parece ser a opção correta, vamos seguir. O juiz assegurar a mulher em situação de violência doméstica com a mulher manutenção de vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local do trabalho por até 3 meses, não, né? A gente viu aqui que é 6 meses, tá, pessoal? O juiz determinar por prazo indeterminado a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Aqui o prazo indeterminado tá incorreto, né? É para o prazo certo, tá? Aqui. Então aqui tá errado. Ó, aqui seria a opção D, tá? O juiz assegurar a mulher em situação violenta de 6 meses está errado também. E aqui o gabarito é letra B, tá? Acesso prioritário quando servidora pública, né? Aqui as duas chaves aqui. Servidora pública. Integrante da administração direta ou indireta. Boa questão aí. Vamos seguir? Do atendimento pela autoridade policial. Na hipótese de iminência da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Aplica-se ao disposto do caput desse artigo ou ao descumprimento da medida protetiva de urgência deferida. É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar ao atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, né? Como a gente viu aí na questão anterior. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica familiar ou das testemunhas de violência doméstica quando se tratar de crime contra a mulher obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional do depoente, considerando sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica, né? Garantia em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar terão contato
direto, né, com o investigado ou suspeito de pessoas a ele relacionadas, né. Aí a vítima vai lá na delegacia lá e tá lá o bonito lá, junto lá no mesmo ambiente lá para depor, né? Claro que ela vai se sentir coagida lá e não vai falar a verdade, né? A não revitimização, né? Esse aqui é o princípio da revitimização, não revitimização da depoente. É aquele princípio lá que o delegado lá, o escrivão, não pode estar fazendo muitas inquirições, né? Sucessivas inquirições, né? Isso aí pode prejudicar aí o seu estado emocional, né? Agravar mais ainda. Bem como questionamento sobre a vida privada, né? Fazer inquirições aí que não sejam relevantes aí ao acontecimento, né? Na inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou da testemunha dos delitos que se trata dessa lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo de gravidade da violência, né? É comum também a violência familiar e ser contra a criança, né? Então, por isso que é importante aí ter um local próprio e adequado à idade, né? Importante aí, esse inciso primeiro aí. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado, né? Uma criança aí de 5, 6 anos aí, um exemplo, né? Aí tem que ter aí um profissional especializado, um psicólogo, algo parecido, né? O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Isso aqui é em razão de a mulher não mentir, né? O delegado lá tá vendo seu depoimento lá e tá gravando, né? Aí vê a fisionomia. Se fosse apenas ali escrito, né? Não tem como saber aí a reação. Às vezes ela pode estar mentindo por ser coagida ou algo parecido, né? A degravação em mídia ali é importante aí para constar no inquérito. Muito importante esse inciso 3 aqui. O artigo 11, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, tá? Garantir proteção policial quando necessário, comunicado de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, tá? Ele garante a proteção e de imediato aí comunica ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Encaminha a ofendida ao hospital ou posto de saúde ou instituto médico legal, sempre quando ela vai na delegacia, a mulher aí, ela é encaminhada aí para fazer o corpo de delito, né? Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, né? Aí o agressor está querendo agredi-la, algo parecido, né? A autoridade pode fornecer aí um transporte, né, para alguma casa de algum parente, algo parecido. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio. Às vezes a mulher não quer voltar para o seu domicílio, né? Ela quer sair dali para resolver a situação aí. Então, se necessário, o policial aí pode acompanhar para assegurar a retirada do seu pertence do local ali até que ela retire ele. Pode afastar o agressor e ela retira, e quando ela sair, o agressor pode voltar para o domicílio, né? Até que se resolva aí esse procedimento aí, tá? Informar a ofendida, cuidar aí que é informar, não é encaminhar, tá? Quem encaminha é o juiz, quem informa aí é a autoridade policial, tá? Que é o delegado. Os direitos dela conferidos nessa lei, os serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária, tá? O juiz determina, né, essas assistências judiciárias e o delegado informa, né? Tomar cuidado aí com isso, tá? Vamos seguir. O artigo 12, em todos os casos de violência doméstica
e familiar, é feito um registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato, tá, os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Ouvir a ofendida, lavrar o branquinho de ocorrência, tomar a representação a termo, né, se apresentada, colher todas as provas que servirem como esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias, remeter no prazo de, grifa isso, ó, 48 horas, tá? Vai remetido ao juiz, tá? 48 horas. Um expediente apartado, tá? Que são processos separados, ele tá? Uma cópia do processo, tá? Com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência, tá? Quem pede aí a medida protetiva é a ofendida, tá? O delegado representa. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito e requisitar outros exames periciais necessários. Grifar aí o 48 horas, tá? Ouvir o agressor e as testemunhas. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntos ao auto sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou de registro de outras ocorrências policiais, né? Verificar se o agressor possui registro ou porte ou posse de arma de fogo, né? O agressor tendo ali tem que ser comunicado lá a autoridade competente lá que deu esse porte ou posse, tá? Essa lei aí, esse artigo, esse inciso, ele foi colocado aqui na Lei 13.889 de 2019, tá? Alteração legislativa aí recente. Remeter no prazo legal, né, os autos de inquérito policial ao Ministério Público. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter, né, a qualificação da ofendida e do agressor, nome e idade dos dependentes, descrição sucinta dos fatos das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, informação sobre as condições da ofendida ser pessoa com deficiência, né, ou se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente, né. Às vezes a mulher chega lá toda quebrada, uma cadeira de roda, mas aí o delegado ele tem que verificar se aquilo ali foi em decorrência da violência, né? Ou se agravou, ou se ela já era deficiente antes do fato, tá? A autoridade policial deverá anexar o documento né, relativo ali no parágrafo primeiro, o boletim de ocorrência e a cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Serão admitidos como meio de prova laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde. Às vezes a violência ela já se proletou no tempo, né? E a mulher ficou com medo na época lá e de algum tempo ela foi, então não ficou mais marcas, né? E aí ela lembrou que aquele período lá eu fui no hospital, então ela pode utilizar ali o laudos ou prontuários médicos da época, né? E anexar aí no pedido de medida protetiva, tá? Importante esse parágrafo terceiro. O artigo 12C, questão recente de prova aí, importante está despencando em prova esse artigo 12C, tá? Verificada a existência do risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica, familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando, né, pela autoridade judicial, né, uma citinha aí para gravar, quem conhece aí, pelo delegado de polícia, né, quando o município não for sede de comarca, né, quando não tiver um foro, né, o delegado de polícia pode intervir aí quando a mulher estiver aí no risco atual iminente à vida, né, afastar o agressor imediatamente ali. Ou pelo policial, né, quando o município não for sede de comarca e não tiver um delegado disponível, né, uma cidade pequena lá, onde existe lá uma única delegacia que abrange vários municípios, né, e o delegado não está presente e houver um risco atual iminente aí à vida da mulher, o policial sim pode intervir, tá?
Muito importante. Caiu recente agora, caiu na prova aí da Guarda de São Leopoldo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa questão aí que falava que era o policial, né? Falava exatamente quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível, quem seria o agente público para fazer esse afastamento aqui imediato do agressor, né? Aí a opção correta aqui era o policial, né? Eles poderiam ter dificultado um pouco mais a questão ali, mas tudo certo. Vamos seguir aqui. Na hipótese do inciso 2 e 3 desse artigo, será comunicado um prazo máximo de 24 horas, né? Delegado de polícia ou policial, né? O prazo é de 24 horas, tá? Que será comunicado o prazo máximo que o juiz será informado, tá? E ele terá essas mesmas 24 horas aí para decidir se mantém ou revoga a medida aplicada, tá? Devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente, tá? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetiva da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória do preso, né? Imagina ali, o cidadão lá tentou matar a mulher várias vezes lá, e aí ele é preso, né? E é concedida liberdade provisória, não seria muito justo também, né? Muito bom esse parágrafo segundo aí. Complicado, né? Mas, infelizmente, o feminicídio aí é bem recorrente nesse ano de 2022, né? Vamos seguir aqui. Questão 4 aí, questão na área de M. São Leopoldo, ó, que a gente falou aqui. Eu dei uma dificultada aqui, tá, pessoal? Mas a questão aí tava, as alternativas ali tava um pouco mais fáceis aí de a gente identificar aí. Verificada a existência do risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida. Assinar a alternativa que compreende o agente que poderá promover o afastamento do agressor quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Qual é a alternativa aí? Pausa o vídeo e tenta responder aí. O prefeito, não, né, pessoal? O prefeito não, tá fora essa. O juiz, não, aqui porque fala quando o município não for sede de comarca e não houver delegado, né? Se houver comarca, aí seria o juiz, né? Como não, a opção ali não é essa. O promotor de justiça tá fora, né? E aí a opção correta aí, gabarito B, né? Uma boa questão, né? Vamos seguir. Artigo 15. É competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por esta lei o juizado do seu domicílio ou da sua residência, né? Aí é os processos cíveis, tá? Tomar cuidado aí. Aqui tá falando de processos cíveis, tá? Seu domicílio ou da sua residência, o lugar do fato, né? Em que se baseou a demanda, ou o domicílio do agressor. São essas três situações aí que os processos cíveis, tá? Artigo 16 aqui, muito importante, pessoal. Muito importante aqui. Deixa eu... Nas ações penais públicas condicionadas à representação, tá? Aquelas situações ali como ameaça, por exemplo, né? Que se trata lei será admitida a renúncia à representação perante o juiz, tá? Uma audiência especialmente designada para tal finalidade antes do recebimento, tá? É antes do recebimento da denúncia, tá, pessoal? Tomar cuidado aí. É antes, não é depois, tá? E ouvido o MP, tomar cuidado aí. Esse artigo 16 aí é uma questão que despenca em prova, tá? Não é oferecimento, tá? Geralmente aí as questões colocam aí
Antes do oferecimento da denúncia também está errado, tá? É recebimento. Vamos seguir. O artigo 17 aí é vedada a aplicação, no caso de violência doméstica, às penas de cesta básica, né? Imagina, o guerreiro vai lá, enche a mulher de pancada e, como pena, ele vai ter pagar uma cesta básica ou de qualquer outra prestação pecuniária, tá? Bem como a substituição de pena que implica em pagamento isolado de multa, né? Ele vai lá e só paga a multa. Aí não seria lógico, né? Vamos seguir. Das medidas protetivas de urgência. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, o juiz caberá ao juiz, né, no prazo de 48 horas, né? Cuidar aí que é o mesmo prazo lá que o delegado remete os autos, né? Ele também tem as mesmas 48 horas lá para decidir, tá? Conhecer o expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Determinar, tá? Cuidar aí, determina. O delegado informa, o juiz determina, tá? Encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, que a gente já falou lá, para separação judicial, divórcio, anulação do casamento ou dissolução da união estável. O juiz comunica ao Ministério Público, né, para que adote as providências cabíveis. Ele determina a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor, né? Aquele cidadão lá que tem uma posse, tem a porte, ou é um policial civil, militar, ele ficará sem o porte, né, ou posse dessa arma, tá? Importante isso. Vamos seguir aqui. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz. Deixa eu voltar aqui. A requerimento do Ministério Público, né, ou a pedido da ofendida, tá? Quem requer ali, quem pede as medidas protetivas de urgências, tá, pessoal? Elas são concedidas pelo juiz, tá? É a requerimento do Ministério Público e a pedido da ofendida, tá? Por representação ali. É requerimento do Ministério Público, pedido da ofendida que o delegado, né, remete ao juiz ali naquele prazo de 48 horas, né? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, tá? Independente de audiência das partes da manifestação do Ministério Público, devendo ser prontamente comunicado. Imagina, a mulher ela está numa situação de risco e aí vai ter uma audiência para verificar se tem ou não as medidas protetivas. Não, essas podem ser de imediato, tá? As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo, tá? Sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Poderá o juiz ainda requerer ao Ministério Público ou a pedido da ofendida conceder novas medidas protetivas de urgência, tá? Ela pode pedir ela pode e dizer que ele continua perseguindo, né? Então o juiz lá, ele pode conceder outras medidas, tá? Sempre aí ouvindo o Ministério Público, tá, pessoal? Vamos seguir. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, tá? Do agressor, decretada pelo juiz, tá? De ofício, aqui, conforme o Código de Processo Penal aí, o juiz ele não decreta prisão preventiva de ofício, tá? Mas aqui na lei ainda tá. A requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, tá? O juiz ele pode revogar, tá, a prisão de ofício, mas nunca decretá-la. O juiz poderá revogar a prisão preventiva, né, se no curso do processo verificar a falta de motivo que subsista, né, bem como novo decretá-la, se sobrevier razões que a justifiquem. A ofendida deverá ser notificada dos autos processuais, né, relativo ao agressor, especialmente pertinente ao ingresso e saída da prisão temporária, né, da saída da prisão, né, sem prejuízo à intimação dos advogados constituídos ou do defensor público, né. A ofendida não poderá integrar a intimação, tá? Não poderá entregar a intimação ou notificação ao agressor. Imagina, tá o cidadão lá
bem brabo, bem brabão. E aí vai a sua ex lá entregar a intimação lá toda quebrada lá. Não, né? Não, não tem lógica aqui. Realmente, o parágrafo único que fala que não poderá, tá? Das medidas protetivas urgentes que obrigam o agressor, tá? O artigo 22 aqui, constatada a prática de violência doméstica, o juiz poderá aplicar de imediato, tá? Ao agressor, em conjunto ou separadamente, seguir aqui, pessoal. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente as seguintes medidas protetivas de urgências, entre outras: suspensão da posse ou restrição do porte, né, com comunicação dos órgãos competentes no termo da lei 10.826, né, Estatuto do Armamento, afastamento do lar, domicílio local de convivência com a ofendida, né, o juiz pode determinar esse afastamento, tudo isso aí são medidas protetivas e urgências que o juiz determina, tá? Vamos seguir. Proibição de determinadas condutas, entre as quais, né, proibição de aproximar da ofendida de seus familiares, fixando o limite mínimo, né, da distância entre esse e o agressor, né, contato com a ofendida de seus familiares, testemunhas por qualquer meio de comunicação, né, bem comum aí o agressor mandar mensagens via WhatsApp ou qualquer outro meio. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, né, a situação já que a mulher o indivíduo está afastado da sua companheira lá e ele está num bar e a mulher vai até o local onde ele está, né? Ele comete aí a proibição, no caso aqui. No caso não, né? Porque quem se aproximou ali foi a mulher, né? Restrição ou suspensão das visitas dependentes menores ou da equipe de atendimento multidisciplinar, né? Importante aí esse atendimento multidisciplinar, porque às vezes o cidadão é um bom pai, né? E aí essa equipe, né? Ela vai lá e verifica lá, deixa os filhos em uma sala e verifica lá quando o pai entra na sala, né? A reação das crianças lá para ver se realmente afetou, né? As crianças lá, porque às vezes determinadas situações lá o agressor é um bom pai e infelizmente ele só tem problemas lá com a mãe, né? Que é algo grave, claro. Mas para isso aí a equipe de atendimento multidisciplinar ela identifica aí a situação, tá? A proibição também, voltando aqui, restrição à suspensão de visita a dependentes de menores, né? A prestação de alimentos provisionais ou provisórios, né? Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, né? Advento aí da Lei 3.984, isso aqui é uma coisa um pouco ridícula da lei, né? Mas tudo bem, o cidadão lá vai lá em um programa de recuperação lá, onde, tipo, algum Alcoólicos Anônimos, né? Seria algo parecido, assim, né? Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo, né? Vai lá naqueles grupos lá, daqueles cidadãos que agredem a mulher, né? Esse inciso 6 e 7 aqui é bem complexo, né? Mas tudo bem. As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, né? Sempre que a segurança do ofendido ou as circunstâncias o exigirem, né? Devendo a providenciar ser comunicado ao Ministério Público, né? Vamos seguir.
Na hipótese da aplicação do inciso 1, né, encontra-se o agressor nas condições mencionadas do caput, inciso do artigo 6º, na Lei 10.826, né? É aquela situação lá que o juiz, ele suspende a posse, né, e restringe o porte, né? O juiz comunicará ao respectivo órgão, né, concedida a determinação ou restrição do porte das armas quando superior imediato ao agressor responsável pelo cumprimento da determinação, né, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência. Aquele cidadão lá, policial militar, e o comando não vai lá e não suspende a posse, não, ou não restringe o seu porte, ele pode cometer aí um crime de prevaricação, tá? Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio de força policial, tá, pessoal? Vamos seguir. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo a outras medidas, né? Aqui estamos falando agora de medidas protetivas de urgências que remete à ofendida, né? Encaminhar a ofendida seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção e atendimento, né? Determinar a recondução da ofendida de seus dependentes aos respectivos domicílios após o afastamento do agressor, né? Ela requer que queira voltar para casa, né? Aí o agressor lá, ele é afastado do lar e a vítima lá, ela é reconduzida, tá, ao seu respectivo domicílio. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos de bem guarda dos filhos e alimentos, né? Esse inciso 3 aqui parece que é uma punição, né? A ofendida, né? Mas a vítima, mas na verdade não é. Na verdade, ele, às vezes o juiz determina em razão de o grande prejuízo aí à vida dela, né? Então, o juiz pode determinar assim que é melhor que ela se afaste, tá? Determinar a separação de corpos, determinar a matrícula de dependentes da ofendida, né? A instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou transferência deles na instituição, independentemente de existência de vaga, né? A gente já havia falado sobre isso, tá? Que o juiz pode determinar aí que a escola, mesmo não tendo vaga, se ajeite lá nas salas, coloque uma cadeira a mais, algo parecido, né? Independentemente de existência de vaga, tá? Também incluído aí pela Lei 13.882 de 2019, tá, pessoal? Vamos seguir aqui. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular de mulher, o juiz poderá determinar liminarmente, tá, as seguintes medidas: restituição dos bens indevidamente subtraídos, né? O agressor vai lá, tem 2 veículos, vai lá, vende um dos veículos, né? Para a mulher ficar sem bens ali, o juiz pode determinar, tá, a restituição de bem, né? Aquele cidadão que comprou o veículo, ele vai ter que devolver, não adianta, tá, pessoal? Proibição temporária de celebração de atos contratos de compra e venda, né? Locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial, né? Às vezes é importante ali a separação dos bens, ali o juiz pode determinar lá que acordo comum ali eles possam vender uma casa ou qualquer outra coisa lá com a autorização judicial é possível, tá? Suspensão de procurações, né? Aquele agressor lá que tem empresas junto com a mulher, tem algum negócio lá, as procurações conferidas a ele lá são suspensas, tá? Prestação de caução provisória mediante depósito judicial, né? Aqui a mulher tinha dependência econômica, né? E aí o cidadão, ele é afastado do lar lá, ele vai ter que pagar, tá? Por perdas e danos materiais decorrentes de prática de violência doméstica com mulher contra a ofendida. Tá? Importante esse inciso 4 aqui. Questão 5, tá? Titular de serviço de notas de registro de remoção, Consupla, 2017. Mulher que foi vítima de lesões corporais perpetradas por seu marido firmou representação perante a autoridade policial e requereu medidas protetivas previstas na Lei 11.340, tá? O juiz, na análise das medidas protetivas requeridas, poderá determinar exceto, tá? Cuidar aí. O exceto. Vamos voltar aqui para a questão. Tomar cuidado aí. Afastamento da ofendida do lar conjugal, revogação da
procuração das conferidas pela ofendida do agressor, prestação de caução provisória mediante depósito judicial, proibição temporária de celebração dos atos, contratos, compras e venda e locação de propriedade em comum. Marca aí o que tu acha. Você marcou aí, a letra B acertou, tá? O exceto aí, a revogação não é suspensão, tá? É suspensão das procurações, tá? Aqui, ó, suspensão das procurações. Vamos voltar aqui. Opção correta aí, gabarito B, tá? Afastamento da ofendida do lar, sim. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial, proibição temporária de celebração de atos, contratos de compra e venda, tá? Gabarito aí, letra B da questão 5. Questão 24, desculpa, o artigo 24, né, descumprir decisão judicial que defende de medidas protetivas de urgência prevista nessa lei de detenção de 3 meses a 2 anos, tá? A configuração desse crime é o crime 24A, né, que é o único crime que tem nessa lei, tá? Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, tá? Por ser um crime de detenção de 3 meses a 2 anos, aqueles crimes que não sejam superior a 4 anos, o delegado de polícia ele pode arbitrar a fiança, tá? Se for menor de 4 anos. Acima disso, tá? Quem pode arbitrar a fiança é somente o juiz, tá, pessoal? Então, questão de prova aí confundiria muito aí, né? O candidato aí, por se tratar de uma pena de 3 meses a 2 anos, mas é uma exceção à regra aí, nesse artigo 24A aí da Lei Maria da Penha, tá? Que apenas a autoridade judicial aí poderá conceder a fiança. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, né? Nesse artigo aí, o mais importante mesmo é que somente a autoridade judicial poderá conceder a fiança e a pena, né? A pena é bem cobrada aí também, no concurso de 3 meses a 2 anos, é o único crime que tem na Lei 11.340, tá? O artigo 27, em todos os atos processuais civis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica, a mulher deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19, tá? O artigo 19 aí que fala sobre as medidas protetivas de urgência, tá? Da lei aí. Qualquer outro caso aí ela deve ter acompanhada do seu advogado, tá? Ou defensor público. É garantida aí toda mulher em situação de violência doméstica o acesso a serviços de defensoria pública, né? E assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Aí vamos para a questão número 6. A natureza da ação penal no crime de ameaça praticado em situação de violência doméstica mulher contra a mulher é pública incondicionada, de iniciativa privada exclusiva, não é? Pública condicionada à requisição. Requisição ficou estranho, né, pessoal? Acho que aqui tá fora. De iniciativa privada personalíssima, também não. Pública condicionada à representação ou pública incondicionada? Pausa o vídeo aí e tenta responder aí. Se você marcou a letra E, tá correto, tá? O crime de ameaça aí é a ação pública condicionada à representação, tá? Que conforme o artigo 16 lá, poderá ter aí aquela audiência de retratação, tá? Conforme a gente já olhou anteriormente aí. Então aqui o gabarito é letra alternativa E, tá, pessoal? Vamos seguir. Questão 7, agora finalzinho já da aula. Vamos só tratar aí de questões, tá? Questão 7 aí. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, define, entre outras formas de violência doméstica familiar contra a mulher, a destruição dos seus pertences, como rasgar a carteira profissional. Aqui fala aí da
o agressor lá que rasgou a carteira profissional da mulher, né? Essa forma de violência está classificada como violência física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual. Aqui estamos diante de um crime de violência patrimonial, né? Gabarito letra C, tá, pessoal? Vamos seguir. Questão 8, né? A retratação da representação de acordo com o artigo 16, né? Que a gente acabou de falar aí. Da Lei 11.340 da Maria da Penha é admitida até o recebimento da denúncia, é admitida até o oferecimento da denúncia, é inadmitida até o recebimento, é inadmitida em qualquer caso. Essa aqui tá fora, né? Qualquer caso não, né, pessoal? É admitida até o oferecimento da denúncia, né? Essa aqui é uma pegadinha bem boa. É inadmitida, tá errado. A gente pode cortar a D, a C, né? E a B ficamos aí com a alternativa letra A, tá? A retratação da representação de acordo com o artigo 16 é admitida, né, em uma audiência específica para esse fim, né? Até o recebimento da denúncia, tá? Gabarito letra A, tá, pessoal? Boa questão de prova aí, VUNESP 2018. Delegado de polícia, ó. Questão aí para delegado de polícia, tá? Vamos seguir, questão número 9. Prefeitura de Sertãozinho, Cuidador Social, 2016. De acordo com a Lei 11.340, a violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial ocorrido no âmbito da unidade doméstica e da família no contexto do trabalho, em locais públicos, em qualquer espaço privado, em qualquer relação íntima de afeto ou no cotidiano da escola. Na letra da lei, contexto do trabalho, não, né? Em locais públicos também não. Em qualquer espaço privado, não. No cotidiano da escola também não. Em qualquer relação íntima de afeto, tá? Gabarito D aqui. Aqui a gente remete àquela pessoa que conviva ou não, né? Independente de coabitação, né? A gente pode remeter aí ao ex-marido não, desculpa, ao ex-namorado, né? Aquele cidadão lá que tinha uma relação íntima de afeto com a vítima e ele não residia, né? Independentemente de coabitação aí, e remete aí a uma relação íntima de afeto, tá? Gabarito letra D, tá, pessoal? Última questão desse vídeo, questão número 10, promotor de justiça, pessoal. Segundo o artigo 18 da lei, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo máximo de 24 horas conhecer o expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência e determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. E aí, certo ou errado? Recebido o expediente da ofendida, conforme o artigo 18, né? Caberá o juiz aí no prazo de 48 horas, tá, pessoal? 48 horas aí. E ele tem aí para receber o prazo máximo para conhecer o expediente, tá? E decidir sobre as medidas protetivas de urgência, tá? Grifa aí o prazo 48 horas aí. Questão aí para o promotor de justiça, tá? 2019, Ministério Público de Santa Catarina. Questãozinha boa aí. Então aí o gabarito errado, né? Gabarito errado. Então, chegamos ao final do vídeo aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Agradeço a todos aí que debatemos aí sobre os principais artigos aí dessa lei. Você está se preparando para algum concurso que tenha essa lei aí? Acredito que deu para dar uma boa pegada aí. E vamos junto. Me segue lá no Instagram. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Para você ser
notificado aí quando tiver novos vídeos. No Instagram lá vamos ter algumas novidades aí, alguns projetos novos. Qualquer coisa aí pode me chamar. Estamos à disposição aí. Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo, tá, pessoal? Deixar aqui o meu WhatsApp, tá? Que é o 51 980 35 54 22, tá? Pode chamar lá, que eu estou à disposição aí. Qualquer dúvida aí, qualquer ideia também, que seja bem-vinda aí, tá, pessoal? Um abraço a todos aí, fico com Deus e até o próximo vídeo.